Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você também tiver alguma curiosidade em relação aos produtos que eu estarei utilizando na maquiagem, vai estar tudo na descrição, bem detalhadinho. E a história de hoje foi uma sugestão de uma seguidora chamada Kátia Bahia. Então, muito obrigada. Vocês sabem como eu amo quando vocês me sugerem casos, lendas, mitos, histórias. Principalmente quando eu não conhecia direito, que é o caso da lenda de hoje, que é extremamente famosa por sinal, mas eu nunca tinha pesquisado muito a fundo e eu descobri bastante coisa interessante. Então, chega de blá 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 e vamos para a história de hoje. Eu até separei uma maquiagem para tentar reproduzir, porque eu achei a maquiagem do vídeo passado muito simples, mas como era o vídeo de volta, tudo bem, mas agora a gente tem que melhorar aqui, tem que dar uma evoluída. Eu vou deixar até a imagem aqui para vocês verem a expectativa versus a realidade no final. E a versão mais conhecida da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, na verdade foi escrita por um homem chamado Washington Irving, e tudo começou em 1798, muito tempo atrás, quando ele saiu de Nova York e se mudou para uma pequena vila chamada Greenburgh, que, se eu não me engano, é tipo o interior de Nova York, ou nos arredores de Nova York. E assim que ele chegou lá, ele descobriu que a aldeia vizinha, chamada Sleepy Hollow, era bem famosa e conhecida por conta de ser mal assombrada, de suas histórias de terror, fantasmas, essa coisa toda. E foi dessa forma que ele conheceu a lenda do Headless Horseman, ou o Cavaleiro Sem Cabeça, que por sinal já existia há muito, muito tempo. E mais na frente eu vou até contar pra vocês melhor sobre o Headless Horseman e suas diversas versões, porque existe no mundo inteiro e a gente sabe que sempre que tem essas lendas que tem há muito tempo, cada lugar tem uma versão um pouco específica. E logo que o Washington ouviu essa história de que tinha uma cidade não, aldeia, logo do seu lado, mal assombrada, ele ficou super feliz, super alegre. Era uma coisa diferenciada. Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo também acharia muito legal. Pelo menos eu iria amar e faria vlog pra vocês. E foi então que ele decidiu criar o seu próprio conto, que na verdade não é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é a lenda de Sleepy Hollow, ou a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow. E só pra vocês terem noção, esse conto ficou tão famoso que em 1949 a Disney lançou um filme, que é um desenho animado, que eu pensei que eu nunca tinha assistido, mas depois que eu assisti alguns vídeos na internet sobre esse conto, que eu vou deixar até na descrição pra vocês, eu vi que eu já assisti. Que loucura, né? Tipo, eu não lembrava de jeito nenhum. E aparentemente esse filme da Disney é bem fiel ao conto, porque o conto não é tão assustador quanto os contos dos Grimm, por exemplo, que realmente não tem como eles colocarem todas aquelas informações. E a história de Washington Irving se passa na pequena aldeia de Sleepy Hollow, assim como realmente aconteceu. E assim como na realidade, essa aldeia também era conhecida por ser um tanto quanto mal assombrada e terem várias histórias bem esquisitas. E de acordo com o conto, Sleepy Hollow, na verdade, estava sob um feitiço e por conta disso, tanta coisa esquisita aconteceu por lá. Como, por exemplo, era super normal as pessoas ouvirem vozes e verem vultos como uma coisa normal. Tipo, do nada aparecia um fantasma, a pessoa falava: "Oi, Jorge, tudo bom? Tá legal aí no além?" Era nesse nível. E assim como todos os locais mal assombrados, existiam muitas lendas urbanas e a mais famosa de todas, obviamente, era a do Cavaleiro Sem Cabeça, que muitas pessoas acreditavam que era um soldado que havia perdido sua cabeça por conta de uma bala de canhão que havia literalmente arrancado durante uma das guerras. Eu só consigo imaginar a dor. Coitado. E acontece que esse soldado meio que ficava vagando por Sleepy Hollow ou até mesmo aldeias e vilas que ficavam ao redor, procurando por sua cabeça, ou melhor, uma nova cabeça de uma outra pessoa.
Perto de Sleepy Hollow tinha uma outra vila chamada Tarrytown, novamente como realmente existe. E nessa vila só tinha uma escola e então um homem chamado Ichabod Crane acabou se tornando professor, na verdade o único professor. E ele era um homem super alto, magro, que tinha uma cabeça bem pequenininha e ombros bem pequenininhos também. E sua cabeça aparentemente era meio achatada. Ele tinha orelhas grandes e olhos verdes. E apesar de ser um professor bem exigente, ele sempre fazia questão de levar os seus alunos, pelo menos os mais novos, até suas casas após as aulas acabarem, para eles não andarem sozinhos. Mas não porque ele era um bom samaritano. Na verdade, ele não era uma pessoa muito boa. Ele fazia isso apenas porque ele queria ver as irmãs e as mães dos seus alunos, que eram muito belas. E pelo fato dele ser o único professor, a gente imagina que ele ganharia bem, né? Não. Ele ganhava muito mal, ele era tão pobre, mas tão pobre, que ele praticamente não tinha comida, ele não conseguia comprar as coisas. E era uma vila pequena, então as coisas não deveriam ser tão caras. Então a gente já vê que ele realmente ganhava muito mal. E basicamente tudo que ele tinha cabia dentro de uma trouxa de pano que ele levava para todos os lugares. E como naquela época, pelo menos naquela comunidade, os estudos não eram prioridade nem de longe para a maioria dos pais, Ichabod Crane acabava tentando fazer tudo que ele pudesse para manter os pais por perto, para que os pais gostassem dele e, consequentemente, não tirassem os alunos da escola. E como era costume do país naquela época, ele passava uma semana na casa de cada aluno. Então ele, cada semana, estava morando em um lugar diferente. Ele também tentava agradar os pais para que ele não fosse mandado embora e fosse morar na rua. O que é extremamente triste. Ele ganhava tão mal que ele não conseguia nem pagar, um quarto para ele ficar. Ele também era conhecido por amar histórias de terror e de bruxaria e basicamente ele gostava de tudo que fosse mágico ou levemente assustador. E ele era 100% extremamente, completamente supersticioso. Com o passar do tempo, Ichabod, que também era professor de canto, ou melhor, de praticamente tudo, ele acabou se apaixonando, ou melhor, se interessando por uma de suas alunas de canto chamada Katrina Van Tassel, que era a filha de 18 anos do fazendeiro mais rico de Sleepy Hollow. E era absurdamente linda, claro. Mas, como eu acredito que muitas pessoas já tenham percebido, ele não estava tão interessado em Katrina, e sim em seu dinheiro, porque Ichabod Crane era completamente interesseiro. Ele fazia tudo por interesse e por ganho pessoal. Como eu falei, não era um cara muito legal. Porém, obviamente, ele não era o único pretendente de Katrina, afinal, ela era maravilhosa e era rica. Então, basicamente, todos os homens solteiros da cidade queriam casar com ela, mas o único real rival de Ichabod Crane era um homem chamado Brom Van Brunt, mais conhecido como Brom Bones. Então é assim que eu vou chamar ele, porque eu acho muito mais legal. Brom Bones. E Brom Bones era tipo um Gaston de A Bela e a Fera, que amava festa e brigas. E todo mundo da cidade sabia que Brom Bones estava completamente interessado em Katrina. Não sei se ele também estava tão interessado nela, ou se era mais tipo, todo mundo quer ela, então quem vai conseguir ela sou eu. O que eu acho que era mais nesse sentido realmente. E chegava ao ponto de que se Brom Bones estivesse na casa de Katrina, todos os homens saíam correndo desesperados porque eles estavam morrendo de medo de levarem um belo soco na cara. Ou algo pior. Mas mesmo assim, Ichabod Crane tinha ainda algumas esperanças, na verdade bastante esperança, porque ele era o professor da cidade, da aldeia. Ele era o único professor. E ele passava uma semana na casa de cada aluno, inclusive Katrina Van Tassel. Então ele poderia ficar na casa dela sem que alguém desconfiasse de algo ou até mesmo achasse um tanto quanto esquisito. Ela tinha 18 anos, eu acredito que ele deveria ter uns 30, não sei. Mas, pelo que eu entendi, Brom Bones tinha mais ou menos a mesma idade que Katrina, uns 18 anos também. E ele também literalmente chegava ao ponto de fingir que Katrina precisava estudar mais ou de que tinha alguma atividade extra, fazendo com que ele fosse para casa dela com ainda mais frequência.
O que Bron Bones não achou nem um pouco legal, porque isso também estava atrapalhando com que ele tivesse mais tempo com Katrina. Então ele decidiu que a melhor coisa a se fazer seria mandar bilhetes ameaçadores para o professor, o que também não ajudou muita coisa, porque Ichabod Crane continuou interessado porque ele queria o dinheiro. Muito dinheiro. Até que certo dia teve uma festa na fazenda de Katrina, onde praticamente toda a vila foi convidada, incluindo Ichabod Crane. E ele até chegou a pegar um cavalo emprestado em uma das fazendas que ele estava ficando naquela semana. Não era o melhor cavalo, era um cavalo já bem velho e cego de um olho, mas era o suficiente para levar ele até a fazenda, então tava ótimo, mais do que ótimo. Ainda mais porque naquela época não tinha carro, tudo aconteceu em 1800, então ou era cavalo ou era pé. E na festa ele aproveitou muito, muito mesmo. E como eu falei, como ele não tinha tanto dinheiro assim pra comprar comida, ele comeu muito, bastante, se enfartou de comida. Eu faria o mesmo. E enquanto comia e aproveitava todo aquele banquete, ele ficava sonhando no dia em que tudo aquilo seria dele, porque ele se casaria com Katrina. Mas nesse sonho, nessa ideia que ele estava criando na cabeça, ele disse que nunca chamaria o professor da vila para almoçar, ou para jantar, ou para comer, para festa, para nada, apenas as pessoas importantes. O que eu achei um babaca. Ele estava sendo convidado, ele era o professor da vila, mas ele nunca chamaria o outro professor. Nossa, que audácia, meu Deus do céu, que babaca. Mais tarde, todo mundo da festa, como era de costume, se juntou para contar histórias, principalmente histórias de soldados e histórias de terror. E foi nessa hora que Ichabod Crane descobriu sobre o Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow, que até então ele não sabia nada sobre. E a pessoa que contou pra ele a história foi exatamente ninguém mais, ninguém menos do que Bron Bones, que sabia que Ichabod Crane era completamente obcecado por esse tipo de história e com certeza ficaria muito interessado. Bron Bones também disse que ele literalmente tinha fugido do Cavaleiro Sem Cabeça e sobreviveu. E ele também disse que o cavaleiro só ia até a ponte da igreja e que depois de lá ele simplesmente desaparecia e pronto, você estava salvo, feliz pra sempre. E como era de se imaginar, Ichabod Crane ficou completamente enlouquecido, ele amou a história, achou super interessante. E por conta disso, ele até teve uma coragem extra para poder falar com Katrina Van Tassel e perguntou para ela se ela aceitaria se casar com ele, mas ela disse que não, fazendo com que ele ficasse triste, de coração partido, começasse a beber, encher a cara e saiu da festa, bêbado e de coração partido. No caminho de volta para casa, onde ele estava ficando, né, como eu falei, ele passava uma semana em cada lugar diferente, ele passou exatamente pelo local onde o soldado havia perdido a cabeça e bem nessa hora o cavalo, que era velhinho, coitado, e cego de um olho, decidiu parar. Falou, não, aqui tá ótimo, vamos ficar aqui um tempinho. E pouco tempo depois, o Cavaleiro Sem Cabeça realmente apareceu e Ichabod Crane percebeu que não era uma lenda e sim real. E o cavaleiro começou a perseguir Ichabod Crane e o seu cavalo. E o mais engraçado, desculpa, é trágico, mas é engraçado, é que enquanto o cavalo de Ichabod Crane tava, desesperado, correndo, o máximo que ele conseguia, o Cavaleiro Sem Cabeça tava, trotando do lado dele. No seu tempo. No seu tempo. E então o professor lembrou da versão contada por Bron Bones, dizendo que se ele passasse pela ponte da igreja, o cavaleiro desapareceria e pronto, ele ficaria livre e vivo. E então foi isso que ele fez, mas não foi isso que aconteceu. O cavaleiro continuou correndo atrás dele, trotando atrás dele. E em seguida o cavaleiro pegou a sua cabeça, que estava ao lado do cavalo, pendurado, e jogou em direção à cabeça de Ichabod Crane e atingiu. E ele sentiu uma dor bem esquisita e do nada o cavaleiro desapareceu. Sumiu. E acontece que no dia seguinte, Ichabod Crane não apareceu nem na escola e em lugar nenhum. E pouco tempo depois, o cavalo foi encontrado comendo grama tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E depois de um tempo, os moradores da vila de Sleepy Hollow encontraram o chapéu do professor e ao lado uma abóbora despedaçada. Rapidamente, todo mundo de Sleepy Hollow sabia que ele havia desaparecido e praticamente a grande maioria simplesmente assumiu que realmente
Ele havia sido levado pelo Cavaleiro Sem Cabeça, e tudo bem, tipo, super normal. E ele foi rapidamente esquecido até que um tempo depois, um dos moradores de Sleepy Hollow que havia visitado Nova York, ele voltou dizendo que Ichabod Crane, na verdade, estava vivíssimo e que tinha se tornado até mesmo um juiz. E esse homem também diz que ele realmente havia fugido de Sleepy Hollow porque ele estava com muito medo do Cavaleiro Sem Cabeça e também porque ele havia sido rejeitado por Katrina, que por sinal se casou com Brom Bones. Coitada. E aparentemente toda vez que Brom Bones ouvia a parte em que havia sido encontrada uma abóbora despedaçada perto do chapéu de Ichabod Crane, ele começava a rir loucamente. Bem creepy, bem esquisito, bem suspeito. E aí fica o questionamento: será que Brom Bones fingiu ser o Cavaleiro Sem Cabeça apenas para assustar e expulsar Ichabod Crane de Sleepy Hollow? Ou coisa pior? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho que sim. Pausa para o cílio postiço. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E é basicamente dessa forma que o conto acaba e ele praticamente ressurge novamente em todo o Halloween. Surgem filmes, novas versões, enfim. E essa foi até uma das grandes primeiras histórias de terror da América. Tá aí o motivo porque realmente se tornou tão grande. Mas, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, não foi o Washington Irving quem criou a ideia do Cavaleiro Sem Cabeça. Na verdade, esse tipo de conto existe desde a época da Idade Média, muito tempo atrás, incluindo até mesmo histórias dos próprios irmãos Grimm e também uma lenda irlandesa chamada Dullaham, que na verdade a pronúncia, que eu provavelmente vou errar, é tipo Duklaham, que por sinal é um cavaleiro sem cabeça da morte. E de acordo com um professor chamado Francis Potter, que é um especialista em estudos góticos, ele disse que o Cavaleiro Sem Cabeça, como uma entidade sobrenatural, ele meio que representa um passado que nunca morre e meio que a gente sempre tá procurando o passado e voltando pro passado em vez de focar 100% no futuro. E esse cavaleiro também está procurando por vingança, além de achar que ele perdeu a cabeça de forma injusta e que ele não merecia isso, então ele também está procurando por uma cabeça, claro. E apesar do conto de Washington Irving ser realmente o mais famoso do mundo, é o que todo mundo conhece, ou a maioria, no caso eu não conhecia direito todos os detalhes, mas todo mundo sabe do Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow, mas existem vários outros, principalmente na Escócia, Alemanha e Irlanda. E a versão de Irving, na verdade, é mais uma adaptação de contos e lendas urbanas mais antigas, principalmente para as pessoas da América. Afinal, ele era de lá e queria levar esses contos para eles de uma forma um pouco menos assustadora, porque o resto é assim, elevado. Como, por exemplo, o da Irlanda e Escócia, o Dullaham ou Duklaham, que também é um cavaleiro sem cabeça, que ele significa morte. Então, se você vê algum dia o Duklaham, provavelmente não é coisa boa, porque ele significa presságio ruim. O que significa que provavelmente ou você ou alguém da sua família ou alguém que você conheça irá morrer. Ou alguma coisa terrível irá acontecer. E uma coisa diferente também nesse Cavaleiro Sem Cabeça, que eu achei sensacional, é que a cabeça dele brilha, então ele usa a cabeça como uma lanterna. Uma lanterna personalizada, gente. Olha que chique. Ah, algumas versões ele também, além de querer a sua cabeça, ele quer arrancar os seus olhos. Isso seria melhor ou pior? E a parte que eu achei mais legal em relação ao Duklaham é que ele é uma fada celta. Um pouco assustadora, talvez, mas obviamente não é o tipo de fada que nós estamos acostumados, como a Tinkerbell, porque as fadas celtas são realmente grandonas e bem assustadoras, tipo bem assustadoras, vou deixar umas imagens para vocês verem. E existem dois tipos de fadas celtas, as solitárias, que andam sozinhas, ou as em grupo. Imagina você tá na floresta, na vila, na aldeia, e do nada aparece um monte de cavaleiros sem cabeça, segurando a cabeça que brilha, correndo atrás de você para arrancar os seus olhos. Ou a sua cabeça, depende do humor deles. E um exemplo das fadas solitárias são os leprechauns, ou leprechauns, e as banshees, que por sinal eu quero trazer um vídeo para vocês.
E tem até um outro conto chamado The Headless Horseman, que eu até falei pra vocês, mencionei bem mais cedo, que foi escrito por Thomas Crocker. E esse conto acompanha um homem chamado Charlie Coonan. E ele se encontra com um cavaleiro sem cabeça, só que diferente dos outros que eu falei mais cedo, ele não era assustador, ele era um cavaleiro do bem. E ele, diferente dos outros, monta um cavalo branco. E na verdade ele não tem intenção nenhuma de matar Charlie. Ele meio que quer provar a sua bravura e até o ajuda em um certo momento. Então, nem todos querem arrancar sua cabeça e seus olhos. E eu até vi em algum lugar, eu acho que foi um dos vídeos que eu assisti, que vão estar na descrição pra vocês, que geralmente, em muitos casos, os cavaleiros sem cabeça, eles não matam pessoas boas, eles apenas matam pessoas que não são tão legais assim, como, por exemplo, Ichabod Crane, que era 100% extremamente interesseiro. E obviamente não poderiam faltar filmes e séries sobre esse caso. E o filme mais famoso é um filme protagonizado por Johnny Depp em 1999, chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que pra quem quiser assistir tem na Netflix. E também tem uma série que foi lançada em 2013 ou 2014 chamada Sleep Hollow, mas infelizmente ela foi cancelada após 4 temporadas. E é isso, gente, essa foi a lenda de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A maquiagem não ficou 100% igual, foi realmente expectativa versus realidade, mas estamos melhorando aos poucos, a gente vai evoluindo. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem!